Pesquisa da Genial Quest divulgada hoje pela manhã ela saiu, aponta que quase metade dos deputados federais avaliam como ruim a gestão atual de Lula. 46% dos parlamentares avaliam Lula negativamente. Essa é a pior avaliação do governo federal desde o início desse terceiro mandato que começou em 2023. 27% avaliam de forma positiva. Para 24% dos deputados, o desempenho do governo é regular e 3% ou não soube ou não quis responder. Foram ouvidos 203 deputados. Representa 2/5 do total da Câmara. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo. E aí, você se surpreende com essa reação dos deputados? Ou o fato de terem derrubado o decreto já significava que o recado era esse? É isso, né, Paulo? A gente já tinha visto isso na votação do decreto do IOF na semana passada. O Congresso Nacional hoje não está feliz com o governo Lula. Talvez a questão das emendas parlamentares, não sei se é a questão da relação do Lula com as pautas caras ao Congresso, aos deputados, aos senadores, mas fato é que 2/3 da Casa Legislativa, da principal Casa Legislativa do país, não estão com ele. Isso é um termômetro muito ruim para o Lula. Inclusive um adendo aí, a gente fala da The Economist, a gente trouxe essa semana a revista britânica trazendo um olhar complicado sobre o presidente no exterior. A situação para ele também não está boa no quintal dele em Brasília. Como é que o presidente articula pautas? Inclusive, essa semana, ao subir no palanque, ao Nacional chamou de indústria do lobby. Um dia antes dessa pesquisa sair, chamou de indústria do lobby os trabalhos feitos no Congresso, porque muitas vezes eles vão contrários às pautas do presidente. Então, não é um bom termômetro para o governo Lula nesse 2025. Essa pesquisa da Quest traz algumas luzes para entender, porque pesquisa você pode usar como termômetro ou como barômetro. Termômetro mede a temperatura e o calor ali parece que está fervendo. E o barômetro, você sabe, é aquele instrumento que mede a probabilidade de uma tempestade. E parece que os céus de Brasília estão bastante escuros para que essa tempestade aconteça. Alguns fatos desagradam sobremaneira essa relação com os deputados. Porque você pode achar e cair no lugar comum, e não é mentira que deputados gostam de dinheiro, gostam de cargos, gostam de emendas, isso não é mentira. Mas é lugar comum você achar que por esse motivo os deputados quiseram saltar do trem andando. Porque o governo Lula, às vésperas da votação do decreto, liberou R$1 bilhão em emendas e não conseguiu convencer ninguém. Vê que então as emendas não fazem mais tanto efeito. É interessante também a gente levar em consideração essa dificuldade muito grande que a gente tem nessa similaridade essa dificuldade de entender essa similaridade entre o governo de Lula nesse terceiro mandato e a segunda metade do primeiro mandato e os 2 anos, o meio mandato de Dilma. São muito parecidas as situações que estão sendo criadas. Na pesquisa da Genial Quest, os deputados avaliam como ruim ou péssima a gestão de Lula na economia. E aí eu fiz aqui uma liçãozinha de casa, levantando as similaridades entre esse mandato de Lula e o final de mandato de Dilma, os 2 anos finais do primeiro mandato e os 2 anos que ela cumpriu do segundo mandato. Primeiro, ficou claro, como está claro agora, que os gastos públicos perderam o rumo. Dilma usava subsídio mal costurado, como está sendo usado agora. Expansão fiscal sem lastro, como está sendo feito agora. É o mesmo vício de gastar sem reformas estruturais. Veja bem, gastar para crescer não pode superar crescer para gastar. Não é um jogo de palavras, não. Você quer gastar, cresça. Aumenta o bolo, bota fermento, que aí você vai poder gastar.
um populismo econômico e uma miopia fiscal, tanto de Dilma quanto do governo Lula agora. Tentando segurar preço, tentando segurar a inflação, já dizendo que vão usar a política de preços da Petrobras, fazendo com que o IBGE lance pesquisas e informações que são favoráveis ao governo. Houve uma tentativa, denunciada inclusive pelos funcionários, pelos empregados do IBGE, uma relação desconfortável com o Congresso e a aproximação excessiva com o Judiciário. A articulação ela tem que ser política, mas ela tem que ser técnica também, Lucas. Não adianta você só saber articular politicamente se você não tem uma ação técnica. Ambos os governos, isso é uma marca dos governos do PT, dos governos mais ao campo do que chamam de progressistas, que é desacreditar na força do mercado. Mas tem que se entender que o mercado somos nós todos. O acionista que põe dinheiro na companhia para produzir produtos, para produzir o que a companhia produz, produtos, a redundância, para produzir, ele faz isso porque ele sabe que ao final da cadeia vai ter o consumidor, que somos nós. O mercado é um ser vivo. Ele não é um ente demoníaco que Haddad e Lula gostam de tratar. Isso tem que ser ouvido, tem que ser falado e tem que ser deixado bem claro. É perder o senso da orientação pela verdade. E aí, discursos frágeis, discursos como, por exemplo, ontem, no Plano Safra, um discurso desconectado da realidade do momento que vivia, sem falar, por exemplo, que o Plano Safra, de 500 e poucos bilhões de reais, ele só 20% desse dinheiro é que é usado diretamente. Tem que, sabe, é falar a verdade, gente. É viver no mundo do real. Vamos viver no mundo real. 500 e tantos bilhões de reais para a economia, 89 bilhões. Primeiro, vamos falar da economia, da agricultura familiar, que é responsável hoje, sim, pela produção, uma boa parte da produção do que vai na mesa do brasileiro. É uma agricultura que você disponibiliza 89 bilhões para ela não usa 16, 17 bilhões desses 89. Porque tem dificuldade para crédito, porque tem dificuldade de produtividade, porque não consegue índices de produtividade que a tornem competitiva. Então o governo, em vez de chegar e acordar para falar de temas que são fundamentais, para explicar exatamente o que pretende, usa, por exemplo, o Plano Safra para um discurso político, para alfinetar adversário, para alfinetar Congresso, para contar mentira. Sabe? Números do crescimento econômico são falsificados na frente de todo mundo. Tem que ter clareza para falar sobre isso.